com a responsável pelas minhas sessões de microfisioterapia que vocês estão acompanhando lá no Instagram, que toda sessão eu vou lá nos stories, conto pra vocês como tá sendo. Sim, olá, meu nome é Maíra, eu faço a microfisioterapia. A microfisioterapia, ela é uma vertente da fisioterapia. Eu sou formada há 10 anos já, nesse ano, e nós realizamos as sessões de microfisioterapia da Bruna e vamos contar um pouquinho para vocês como foi tudo isso. Então a Maíra, gente, ela trabalha com a microfisioterapia, que inclusive vocês sabem que eu faço fisioterapia e é uma área de um grande interesse meu, mas ela une isso a outras técnicas, a outros estudos, né, Maíra? Sim, nós também unimos as sessões de microfisioterapia, a formação em leitura biológica, que é a nova medicina germânica, também a memória e informação, ciclos de uma vida. É um curso muito interessante também que nos ajuda a entender todo esse processo emocional, saúde e doença. Aí a gente decidiu fazer esse vídeo aqui pro canal, que é um assunto que eu amo muito. Eu vivo falando pra vocês um pouquinho sobre isso, até no último vídeo eu comentei um pouquinho sobre isso. E eu decidi trazer a Maíra em pessoa aqui pra tirar as dúvidas, porque ninguém melhor do que ela, que já tá formada, especializou em todos esses cursos, para falar com mais propriedade sobre o assunto. Então, a seguir, vocês vão ver uma série de perguntas que eu fiz pra Maíra sobre tudo, sobre essa coisa da causa emocional, das técnicas que ela utiliza, pra gente entender melhor como funciona tudo isso. Eu sei que é um assunto novo ainda, que muita gente não sabe, né, Maíra, dessa coisa da causa emocional, é uma coisa muito abstrata ainda, né? É uma coisa muito nova, né? E as pessoas têm muita curiosidade em entender melhor e passar pelo processo. Então assistam aí pra entender tudo isso melhor, que a Maíra respondeu tudo, assim, em detalhes, pra vocês entenderem. E já adianto que, dependendo da curiosidade de vocês, a gente pode fazer um próximo vídeo respondendo dúvidas específicas sobre a questão da micro e tudo mais. Então vamos assistir essas perguntas aí da Maíra, que ela explicou tudo direitinho. Vamos lá! Vamos lá! A microfisioterapia é um tratamento que une o físico ao emocional. Aqui nós priorizamos identificar as causas, que para nós sempre vai ter um fundo traumático. O que quer dizer um fundo traumático? Quer dizer que em algum momento da vida da pessoa ela passou por uma forte emoção, que é o que nós chamamos de hiperestresse. E esse hiperestresse ele fica armazenado no nosso organismo. É assim que a gente une as duas coisas. Então eu passo por um evento, um estresse, um trauma. O meu organismo automaticamente tem a capacidade de absorver essa emoção, esse momento. E ao longo do tempo, pode ser a curto ou a longo prazo, o nosso organismo começa a manifestar os sintomas, dado ao acúmulo desses traumas emocionais, né? Então, o organismo ele começa a acumular, ele começa a alterar o funcionamento, né, o seu funcionamento, diminuindo o sistema imune, diminuindo a capacidade das nossas defesas. É como se o nosso corpo entrasse em modo econômico de bateria. Ele economiza energia de defesa para nos ajudar em algum momento mais especial. E assim o organismo começa a ficar mais econômico então nas suas defesas e, por consequência disso, o sintoma começa a aparecer. Na verdade, o sintoma ele acaba sendo um sinal, um aviso, um alerta de que alguma coisa não está indo bem. A microfisioterapia vai identificar e tratar as causas de modo a colocar o organismo de volta no caminho da cura. Então, nós simplesmente reorganizamos esse corpo, limpamos, desbloqueamos tudo que o emocional bloqueou e dessa forma o corpo começa
novamente a realizar a autocura. Desde uma dor de cabeça até a formação de um câncer, nós acreditamos sim que temos causas emocionais e traumáticas. A leitura biológica e a nova medicina germânica explicam muito bem essas situações. A nova medicina germânica foi desenvolvida por Dr. Hammer, um médico oncologista que na Alemanha começou a iniciar os seus estudos referentes a essa condição. O Dr. Hammer chegou a essa conclusão de uma maneira muito trágica. Na verdade, ele acabou perdendo o seu filho, tá? De maneira acidental. O filho dele estava numa caça com um amigo e de repente houve um incidente e ele acabou sendo atingido. Nesse momento, ele perde seu filho de maneira brutal, de maneira um hiperestresse totalmente grave, né? E a partir dessa perda, Dr. Hammer desenvolveu um câncer no testículo. E a sua esposa também. Ela acabou desenvolvendo um câncer nos ovários. Então, como ele era da área da saúde, ele começou a perceber que isso não era obra do acaso. Ele pensou, bom, eu estou aqui e de repente eu perco meu filho, depois eu acabo trazendo esse câncer, desenvolvendo esse câncer, então isso deve ter alguma ligação. E foi a partir desse incidente, desta perda de Dr. Hammer, que ele começou os seus estudos dentro da nova medicina germânica. Então ele estudou através dos seus pacientes, ele começou a investigar, ele realizava tomografias, né? Então ele começou a perceber que tinha relação fisiológica também. Então ele começou a perceber que quando nós tínhamos um hiperestresse, o nosso cérebro desenvolvia edema, bem como nossos órgãos também começavam a alterar o seu funcionamento. E ele começou a identificar o que ele chamou de 5 leis biológicas. Então ele resumiu todo o trabalho dele dentro das 5 leis. E essas 5 leis, elas nos ajudam a entender justamente o porquê nós temos dores, doenças mais leves, doenças mais graves. E dessa forma nós chegamos às conclusões. E sim, nós começamos a entender que uma dor de cabeça tem causa emocional e sim, um câncer também tem causa emocional. O que vai diferir, o que vai diferenciar essas duas situações é justamente a intensidade do trauma que foi vivido. Então, se eu tenho um trauma leve, eu tenho uma resposta fisiológica e biológica do corpo mais leve, uma dor de cabeça. Se eu passo por um estresse muito forte, como o Dr. Hammer passou, uma perda de um filho de maneira brutal, eu venho sim a desenvolver um câncer. No meu Instagram existem uma série de posts que nós fizemos sobre as 5 leis biológicas. E ali você pode se aprofundar um pouquinho mais do que se trata essas 5 leis. Dr. Hammer, nos seus estudos, conseguiu mapear o nosso corpo. Então ele percebeu que cada órgão correspondia a uma emoção. Isso é uma correspondência biológica. Por exemplo, nós pegamos o estômago. O estômago faz a nossa digestão dos alimentos. Quando nós passamos por algum momento na nossa vida em que houve a dificuldade em digerir uma situação que vivemos, por exemplo, eu fui mandado embora do meu emprego e para mim isso impactou de uma forma que eu
tive dificuldade em digerir essa situação. Então eu fiquei remoendo, relembrando, repassando na minha cabeça tudo que eu fiz no meu trabalho, tudo que eu deixei de fazer. E é o estômago então que vai captar essa dificuldade. E é aí que nós podemos ter uma gastrite, por exemplo. Dentro da sessão, a leitura biológica, a nova medicina germânica, nos ajuda a identificar o que está se passando ou o que se passou. Ou seja, o que emocionalmente envolveu o despertar desse sintoma. Já a microfisioterapia vai nos ajudar de maneira mais física. É aqui que nós identificamos e tratamos no corpo os rastros desses sintomas. Então, através de uma avaliação física, nós identificamos que tipo de emoções o corpo veio guardando ao longo de todo o tempo, de toda a nossa vida, e dessa forma nós estimulamos o corpo através do toque, através da terapia manual, a desbloquear tudo que o emocional bloqueou. Assim, nós colocamos o corpo de volta ao caminho de cura, mais limpo e mais eficaz para realizar as defesas corporais. Algumas pessoas se surpreendem um pouco na sessão de microfisioterapia, porque através da técnica nós conseguimos identificar há quanto tempo a lesão está inserida no corpo. Então nós apresentamos para o paciente algumas datas. O que são essas datas? São momentos que o corpo e o inconsciente registraram como importantes. Como essas informações elas ficam armazenadas na pele, nós conseguimos identificar simplesmente de uma forma técnica. Então, através da técnica, eu identifico no corpo esses momentos. Esses momentos fizeram parte. Então, se algum profissional passar para você essa informação, não se assuste. Nós não adivinhamos nada, né? É o corpo que nos traz todas essas informações. É simplesmente uma técnica. Para nós, a maioria dos sintomas já significam que o nosso corpo já está em processo de cura. Olhando um pouquinho para a segunda lei de Hammer, nós vamos entender melhor esse processo. Porque a hora que o corpo traz para nós o que nós chamamos de doenças que terminam com asites, né? Rinite, sinusite, bronquite, isso já configura um processo de cura para nós, ou seja, a inflamação ela está muito mais perto da cicatrização, que está muito mais perto do processo de cura. Então, para nós, o uso da medicação nesse momento torna-se um pouco inadequado, porque o corpo já está caminhando naturalmente para esse processo de cura. Então, nós precisamos ajudá-lo a chegar no fim, que é o reequilíbrio. É o que a microfisioterapia e a leitura biológica fazem. Empurram o corpo em direção a esse processo, a terminar esse processo de maneira mais rápida e eficaz. O remédio, nesse momento, ele pode mascarar as reais causas. Então, daí fica mais difícil a gente identificar. Por exemplo, um antibiótico. Ele não vai selecionar as bactérias ruins. Ele vai acabar matando, eliminando as bactérias boas também. Então, nós precisamos deixar o corpo evoluir, na maioria das vezes. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor sobre tudo isso e principalmente entender que os sintomas não são os vilões da história, não são nossos inimigos, que eles ajudam a gente a identificar como que tá o nosso emocional, como que tá o nosso equilíbrio emocional ali, né, Maíra? Sim. E inclusive tem um post sobre isso, sobre essa coisa de os sintomas não serem os vilões. Tem um post sobre isso lá no Instagram da Maíra, bem detalhadinho, que ela explicou tudo direitinho. E não só esse post, mas também tem vários outros posts que ela tirou dúvidas sobre a micro, explicou tudo mais em detalhes, a questão também das outras técnicas que ela utiliza.
Então, para quem tiver interesse em saber mais e até mesmo em agendar consultas com a Maíra, o contato dela e tudo mais vai estar lá no Instagram dela. Sim, através do meu Instagram, que vai aparecer aqui embaixo o endereço certinho, nós fazemos as postagens semanais, fazemos stories, postamos vídeos para tirar realmente todas as dúvidas que ficam. Então acessem aqui embaixo o Instagram, sigam para vocês ficarem mais por dentro e entenderem melhor todo esse universo, emoção, saúde. Inclusive, uma coisa que eu achei muito legal esses dias, que eu até falei pra Maíra, gente, é que ela fez uma enquetezinha lá no Stories, até perguntando, né, a questão de testar mesmo a gente que segue, pra ver se a gente entendeu a causa emocional da garganta, né, no dia. E eu votei lá na enquetezinha, eu acertei. Eu não dou só as informações, eu fico fiscalizando também pra ver se vocês entenderam. Então é muito legal, porque realmente tem essa interação, assim. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Todas as dúvidas que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, porque dependendo de como for aí a curiosidade de vocês, a gente pode fazer outro vídeo tirando dúvidas específicas. Mas deem uma olhadinha no Instagram da Maíra, porque lá já tem muitas dúvidas esclarecidas, tá bom? Então, super beijo e até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau. Tchau.